Já pode começar? Pode. Quando a sombra cessa, cobrir seus sonhos de aventuras. Quando você quiser chorar diante da taça da cura, quando a dor bater a porta, ferindo em fundo coração, quando a esperança é mora e a vida apaga em sangue. Olhos para trás, vez de uma dor, súplicas de paz, clamando do amor. Olhos sempre em trevas, mãos em o pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grata a Deus, Ele sempre abençoar os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Mestre amado Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos, estarmos conectados a Ti, a Deus Todo-Poderoso, Maria Santíssima, a espiritualidade superior nessa noite. Pedimos, Senhor, que dê toda a inspiração e amparo ao nosso irmão Eduardo na apresentação de um tema de fundamental importância para todos nós, nesse mês que é dedicado à prevenção ao suicídio. Que possamos, Senhor, abrir os nossos corações, nossas mentes, para que possamos refletir sobre esse tema, que possamos também estar atentos a todos aqueles que derem sinais e pedirem nossa ajuda diante dessa situação, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Eduardo, fica à vontade aí, tá? Boa noite a todos. Então eu vou tentar ter seus comentários hoje sobre o nosso tema do suicídio e ao final da minha explanação, aí eu vou abrir para quem quiser comentar também. Só um Como minutinho, bem Eduardo. falado aí pelo Alexandre, aí eu só vou pedir que puder fechar os... Isso, porque está dando eco, tem que fechar os microfones aí do pessoal, tá dando eco, tá bom? Para não dar eco, a minha conexão, não sei se é boa também. Vou tentar falar devagar. A dona Emília, se ela puder fechar, que eu acho que está aberta, o Marcos também. Bom. Eduardo, eu vou então, fechando gente, aqui, tá? Tá ótimo. A OMS estabeleceu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E em função dessa necessidade de se falar desse tema, para se quebrar o preconceito que o suicídio carrega com peso
os primórdios da humanidade, um peso muito grande, como se fosse uma doença que ninguém quer pegar, como se fosse um mal em que cada um tem medo de ser atingido. Aí, em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, estabeleceu, então, que o mês de setembro deveria ser um mês, então, para a gente falar sobre esse assunto, para trazer o assunto à tona, para tornar o assunto mais conhecido e tentar tirar alguns tabus referente a esse tema. O suicídio é causa de cerca de 12 mil mortes todo ano no Brasil, ele vem aumentando. Cerca de 1 milhão de pessoas cometem suicídios no mundo anualmente. Há um temor imenso nesse momento atual, em função da pandemia, né, que esse infortúnio ele se acentue em função das características inerentes ao isolamento, a falta de perspectiva de contato com o outro, a dificuldade de você poder, inclusive, pedir ajuda. Trata-se de uma realidade, né, e que principalmente afeta jovens. Dessas causas do suicídio, a gente vai encontrar como os transtornos mentais como causador de cerca de 97% dos suicídios. E aí entende-se principalmente a depressão, também outros transtornos mais específicos, como a bipolaridade. Também chama a atenção o abuso de substâncias como o álcool, as drogas, situações como enfrentamento de doenças muito graves, a AIDS, o câncer, em menor quantidade. Mas o suicídio ele é um fator que é o final de uma caminhada muito triste do ser humano. É um caminho que se abre, é uma porta que se abre, que as pessoas entram em função de uma dor profunda, aí, principalmente causada aí pela depressão. E esse aparente fim, que é a saída do suicídio, ele torna-se para as pessoas uma solução para evitar a dor. Então, a dor é o grande fator. A dor que está caminhada junto com cada ser no seu processo que leva ao suicídio, ela precisa ser amenizada. E esse ser humano, esse irmão, ele vai apresentar vários sinais de que essa dor está presente na vida dele e ele vai demonstrar, inclusive, para nós, e muitas vezes, a necessidade de pedir ajuda. Né? Alguns se mutilam, é muito comum as pessoas, às vezes, se cortarem, porque a dor do corte, ela ameniza a dor interior. E aí o suicídio é uma saída para que você não sofra mais. E aí o leva engano ao acordar no mundo espiritual e verificar que essa jornada não terminou e que a dor não terminou e que, ao contrário disso, abriu porta para muito mais sofrimento. Então, na questão 94 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem tem direito de dispor da sua vida a vida? E os espíritos respondem: não, são taxativos. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E aí abre-se a uma questão que vale a pena a gente detalhar entre o suicídio voluntário e o suicídio indireto ou involuntário. Vale a pena a gente falar um pouco sobre essas duas características, e eu vou me ater mais sobre o suicídio voluntário hoje nesse nosso bate-papo. Mas o suicídio indireto, o involuntário, ele também resulta em óbitos, e eles são oriundos de comportamentos viciosos que lesam a saúde física e mental. E aí a gente está falando na bebida também, a gente está falando de comportamentos que são danosos à saúde, questões em que a pessoa sabe que vai estar se preocupando, se prejudicando, mas mesmo assim ela continua. Há muitos anos, as propagandas de cigarro, por exemplo, elas vão uma propaganda no próprio maço dizendo que fumar dá câncer de pulmão. Não é talvez algumas pessoas têm, não todas terão. É uma questão de tempo.
Então, assim, quando a pessoa toma atitudes na sua vida em que não preze pelo seu corpo físico, que não procura ela ter hábitos saudáveis, de que forma que ele não possa agredir o seu corpo e as drogas também, o suicídio indireto ele acaba se tornando uma coisa presente. E aí você pode antecipar a sua vida devido a essa falta de cuidado que você teve com o seu dia a dia. Mas o suicídio intencional, aquele resultando de um ato consciente, esse é mais preocupante, porque esse vai ser carregado de mais consequências, de mais dor e de mais dificuldade do espírito de superar essa queda. Existe em cada um de nós uma carga de energia vital que está programada para a nossa vida. A espiritualidade ela vai acompanhando a gente, essa energia vital pode aumentar ou diminuir, pode haver uma tensão de vida por mérito, ou até um encurtamento, né? Devido ao plano espiritual achar que a nossa vida não está, ou está comprometendo demais. Mas na hora que eu próprio me antecipo por decisão própria, essa energia que ainda estava em mim vai se permanecer no perispírito. E isso vai ser uma fonte de dor muito grande no mundo espiritual. A gente tem relatos, né, de como é a vida no mundo espiritual. Esses relatos são extremamente dolorosos. E aí a gente vai destacar uma obra muito importante, né, que é a obra do Dona Ivone, que fala sobre suicídio. Ela fala nesse livro principalmente sobre o Vale dos Suicidas, né? Aquele sofrimento sem fim que os espíritos se acometem. E existem muitos testemunhos na literatura espírita que falam sobre esse pós-ato, né? Essa consequência do suicídio no mundo espiritual. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 597, Kardec pergunta quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. E os espíritos respondem: as consequências dos suicídios são muito diversas, não apenas fixadas em todos os casos, e em todos os casos são sempre relativos às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns piam sua falta imediatamente, outros em nova consequência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, os relatos são dolorosos de pessoas que acompanham, né, o seu corpo em decomposição, que se deparam em situações de lugares de extrema dor. E Memórias do Suicida, desse livro da Dona Ivone Pereira, é muito importante, e ele foi um marco na literatura espírita ao trazer essa fase dolorosa do pós. O espírito, então, vai reencarnar e para passar por experiências que irão propiciar a ele a valorização da vida. Então, pessoas, por exemplo, é muito comum que nessa nova existência ela venha com consequências oriundas do dano ao perispírito daquela forma em que ela cometeu o suicídio. Pessoas que se enforcaram vêm com problemas respiratórios, pessoas que tiveram veneno vêm com problemas digestivos, lábios leporianos e são várias as formas de tentar dar um choque no espírito de valorização da vida. Mas eu queria falar um pouco sobre o caminho que nos leva a chegar ao suicídio. Porque nesse nosso tema sobre a prevenção, e pensando muito nas pessoas que não têm contato com a doutrina, que não têm informação, essas pessoas, a gente entender um pouco qual o processo que levam as pessoas nesse caminho de perda, né, de completa motivação e de exaustão perante o caminhar na vida. Desde muito tempo, né, já na Grécia Antiga, já significava que existiam esses episódios de tristeza, em que algumas pessoas ele é muito acentuado. Então, nessa época, surgiu o termo melancolia. O termo depressão ainda não existia. E
Hipócrates, aí 460 a.C., ele vai relacionar e vai tratar do tema, na época, correlacionado às questões de bile. Ele falava que a bile negra, oriunda aí do sistema digestivo, seria o causador dessa tristeza. Mais tarde, na Idade Média, esse conceito das bilis ainda presente vai tomar de mudança a partir do século V, vamos dizer, com a queda de Roma. O cristianismo vem trazer uma outra conotação à questão da melancolia. Então, a melancolia antes era tratada como um problema físico, associado a uma questão orgânica, não muito bem entendida, né, tá, pelos médicos dessa escola. E aí vem Galeno, Hipócrates, vários médicos da época. Mas chega na época da Idade Média, o cristianismo vem trazer uma conotação espiritual à questão da melancolia. Começa a se associar, os monges começam a criar vamos dizer assim, os monastérios, onde o isolamento era muito presente, e as tristezas e depressões começam a atuar. Então, sem entender muito esse mecanismo, a igreja traz o conceito de que isso seria uma influência espiritual, diz que isso seria um desvio, um pecado capital. Então, cria-se o termo assédia, né, como sinônimo desse pecado, e esse pecado foi punido fortemente. E aí nós tivemos desde prisões até a queima na Inquisição, enfim, era associado à incorporação dos demônios. Então, foi uma época muito difícil para os seres humanos que eram cometidos dessa melancolia profunda. Até que chega o Renascimento, e aí começa-se aos estudos da química, começam a aparecer, e o entendimento de que isso não se tratava de um problema espiritual, mas de um problema físico, começa a se brotar. Mais tarde, já no século XX, Freud começa a associar ao problema da melancolia, dizer que ele fala assim, que a melancolia é muito similar ao luto. Ambos provocam uma depressão profunda e dolorosa, uma suspensão pelo interesse de viver, a perda da capacidade de amar e a inibição de toda atividade. A diferença do luto, que é causado pela perda de alguém, a melancolia é causada pela perda do eu, a destruição da sua autoestima. Então é muito interessante esse conceito que mais tarde na Inglaterra vai adquirir o conceito de depressão, a associação da pessoa que perde o endereço de si mesma, a falta de conexão dela com o sentido da vida. E aí a ciência, que se por um lado vai nos ajudar a compreender o mecanismo, por outro lado vai nos trazer uma angústia, que é a perda do sentido da vida. Então, as pessoas no materialismo, que é um grande dificultador do entendimento de por que nós estamos aqui, de por que nossa vida tem sofrimento, de por que fulano aparentemente é mais feliz, é melhor do que eu, é mais bonito, é mais rico, é mais falador, é mais inteligente, é isso e aquilo. Qual o sentido da vida? Quando o materialismo vem fortemente, é difícil das pessoas entenderem. E ao enfrentar as dificuldades, essa falta de ferramentas para entender a vida leva a elas, então, aos sentimentos de angústia e tristeza. Então, ao longo do século, principalmente aí do século XX, com o descobrimento do cérebro, dos estudos do cérebro e da identificação dos neurônios, a ciência começa a entender que o pensamento, que as emoções, elas são, na realidade, refletidas no nosso organismo através de um conjunto de neurotransmissores. Então, toda vez que eu me sinto feliz, é porque o meu espírito, que é onde está o ser pensante, emana sobre esses nossos neurônios que disparam uma química, né? Que pode ser uma química positiva ou uma química que me causa dor, que me causa angústia ou sofrimento.
Então, nós temos em termos de 65 hormônios cerebrais que os nossos neurônios respondem à medida que o nosso pensamento ele atinge, né? Ele emana, ele comanda essas sensações e esse nosso pensamento. Então, na hora que a gente... a depressão ela aparece na hora que os meus pensamentos são dolorosos, na hora que os meus pensamentos trazem uma carga de desequilíbrio no cérebro, de emanações desses neurotransmissores, desses hormônios, que nos causam dor, o cérebro vai se acostumando. Quando o cérebro vai se acostumando com esse desequilíbrio provocado pelos nossos pensamentos, chega ao ponto que ele mesmo não para de mandar mais essa informação química errada. Então a pessoa começa a entrar num ciclo de tristeza e de pensamentos ruins e não consegue sair dele. A medicação é fundamental nesse aspecto da depressão. Embora ela não cure, o que a medicação vai fazer? Ela vai equilibrar novamente esses hormônios, dando espaço para que a terapia faça que a pessoa reflita sobre aquelas fontes da dor. Né? O que é que me causava esse sofrimento e que provocava esse meu desequilíbrio? Então, hoje, entende-se que a depressão ela precisa de tratamento, ela tem cura. Ela é encarada hoje como uma doença, que é uma doença que vem associada a um tratamento medicamentoso, associado a uma terapia. Mas a terapia, a mudança de comportamento, a mudança de pensamento é que vai permitir a real cura. Vamos dizer assim, a saída desse quadro, que é o quadro de total falta de possibilidade em relação à vida. Então, o entendimento dessas questões nos traz uma responsabilidade muito grande como espírito. Ao entendermos as fontes da dor, né? Por que nós sofremos? Né? Por que nós temos problemas? Né? Por que a vida nos torna a necessidade de que a gente passe por essas dificuldades? O problema, muitas vezes, nós espíritos são associados ao passado. Não, é porque eu fiz consequências de encarnações passadas, me trouxeram um sofrimento para a minha encarnação atual. Mas o problema que deve ser atentado não é o que eu fiz do passado. Né? É o que eu trouxe da encarnação, ele vai refletir, mas como eu estou agindo na atual encarnação, é que vai definir esse meu sofrimento. Então nós vamos lembrar, por exemplo, que Paulo, na porta de Damasco, quando ele encontra Jesus, quem era Paulo de Tarso, que naquela época ainda era Saulo? Saulo ele era um homem rico, né? Ele era um religioso, que era um homem responsável por perseguições, por assassinatos, por uma grande carga de maldades em relação aos judeus. Quando ele encontra Jesus nas portas de Damasco e ele toma consciência dos seus erros, da sua postura de vida, Paulo, a gente não observa em Paulo justificativas. Eu fiz isso porque eu não sabia, não te conhecia, não. Ou culpa, abre aspas. A culpa vai ser um dos grandes problemas atuais da humanidade do ser humano. Mas Paulo, em vez de se culpar, em vez de se justificar, Paulo vira para Deus e para Jesus e diz: o que queres que eu faça? Essa pergunta é muito simbólica, porque ele se coloca no pós. Até aqui eu fui, mas eu não quero ser, eu serei outro. Eu me proponho a quê? Eu traço um caminho novo. Então, o importante, se a gente está fazendo errado até aqui, a culpa ela é o pior dos nossos sentimentos, porque ela nos traz uma paralisia muito grande. Se a gente está sofrendo, né, se a gente está doído, né, se a gente está deprimido, não é por causa do que eu fiz na vida passada, é pelo que eu continuo fazendo na vida atual. Então é muito importante a gente tomar consciência de que as dores que a gente se coloca, os sofrimentos que acontecem na nossa vida, são consequências dos nossos comportamentos. Então Jesus disse: buscais a verdade nos libertará. E é essa busca de verdade, essa busca do entendimento de que cada um e aí a gente olhar para dentro de si, por isso a terapia ela é tão importante, para que a gente
permita, a gente consiga olhar em nós, e o Espiritismo também nos traz essa reflexão, quais são as nossas atitudes, quais são os nossos comportamentos, essas atitudes também estão nos trazendo melhoria na nossa vida ou não, se eu estou caminhando para algo melhor ou não. Então, a gente tem esse trabalho individual de entender como eu estou me comportando. Paulo falava, tudo posso, mas tudo me convém. A gente, na vida, é exposto a diversas situações, das mais diversas variedades, para que nos sirva de lição, que nos sirva de educação, para que a gente faça as nossas reflexões e escolhas. E muitas delas a gente sabe que não estão corretas. Mas a gente, às vezes, não consegue. A gente está num caminho ainda de melhoria. A gente estuda, a gente vem aqui, muitas pessoas têm também a oportunidade durante a vida de ter situações em que eu devia ter feito isso, mas eu não consegui, ainda não estava no meu tempo. Tudo bem, nós não estamos no último ano da escola. A gente entrou na escola, a gente para ser um médico neuro que é especializado em transplante. Eu estou cá no início, nós começamos a caminhada, eu não estou pronto ainda. A gente tem que entender que nós não somos perfeitos. E tudo bem, mas a gente tem que aceitar que a gente está no caminho de se tornar algo melhor. Então, a gente tem que entender que os sofrimentos virão. É como a música que eu coloquei aqui no início, que nem todos puderam ouvir, né? Todo mundo vai chorar, todo mundo vai sofrer. Todos nós passaremos, porque todos nós temos problemas em que essa vida trará e continuamos com esses problemas, e que muitos não sabem, e que muitos não veem, porque desde a Grécia Antiga, é muito interessante a influência na nossa vida da cultura grega, né? A Grécia, eles criaram a questão do teatro. E eles usavam umas máscaras no teatro, de alegria, de tristeza. A essas máscaras eles chamavam de persona. Daí veio o nome personalidade. A personalidade é aquilo que eu projeto para o outro. Então, eu venho aqui no grupo e falo assim, vou estudar, vou dizer alguma coisa, vou tentar passar a mensagem que eu sou uma pessoa muito evoluída, porque eu tive acesso a alguma informação, ou eu estou no comportamento de social em que eu tenho um destaque. Então, eu passo para as pessoas aquilo que eu quero, a minha personalidade. Mas o que eu realmente sou lá dentro, eu guardo para mim. Então, viver a verdade, viver com tranquilidade, aceitar como a gente é, entender que a gente está nesse processo. E esse processo é um processo real e que a gente não tem que ter vergonha de como nós somos. Ele é crucial. Porque a pior coisa do mundo é a perda do eu. É eu não me sentir mais localizado nesse mundo. É entender que esse mundo não serve para mim, porque eu não sou tão bom. A culpa. Eu não mereço estar mais aqui. Né? É doloroso. Ninguém vai me entender, ninguém vai me amar. Eu sou feio. Né? Eu não correspondo. Né? É o bullying no colégio, porque a pessoa é magra, ela é feia, ela é negra, ou tem conflitos sexuais, ou ele é pobre, ou ele não consegue entender, por algum motivo ele não tem um rendimento escolar, enfim. Desde criança, a sociedade nos questiona e nos vende um modelo de felicidade associado ao sucesso, à beleza, à riqueza, ao materialismo. E é muito difícil caminhar sobre essa sociedade sem o olhar de ajuste, de querer ser aceito pelo meu grupo. E isso vai permear a gente em todas as situações, no grupo espírita inclusive. Quantas pessoas a gente entende, a gente vê as relações humanas de quererem espaço, de quererem ser valorizadas, né? De quererem ser agradadas. A gente espera sempre que o outro nos diga você é sim, você é ótimo, você é bom. E muitas vezes você é bom. Acredite também nos elogios. Acredite também. Mas a gente tem que ter esse olhar crítico sobre nós. Mas entender que nós estamos nesse processo. E se algumas vezes a gente ainda não consegue, se ainda às vezes a gente percebe que a gente ainda não está totalmente preparado,
Se a gente, sem querer, nos percebe, por exemplo, falando mal do outro, tudo bem, ainda não estou preparado, mas vou tentar melhorar. Então, assim, a consciência, né? Joana de Ângeles, ela fala uma coisa muito interessante. Diz que o ser consciente é aquele que não se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Então, assim, a culpa é uma paralisia da nossa vida. Uma dificuldade imensa que a gente tem de poder nos colocar em aceitação neste mundo. Não tenho culpa se eu não tenho dinheiro. Não tenho culpa se eu não sou feio. Não vou me culpar por se eu não correspondo ao modelo que projetaram para mim. Eu não vou me culpar se na minha família, meu pai, minha mãe queria que eu fosse assim, eu fosse assado. Né? Porque eu me afundo, eu vou me isolando, eu vou me fechando, e aí eu não sei mais sair. Aí os neurônios começam a mandar aquela química. A tristeza vem, o isolamento, né? Eu já não quero mais participar, né? E todos os transtornos orgânicos oriundos desses equilíbrios. Eu vou contar uma história para vocês de um conhecido meu, João. João nasceu, uma história verídica, João nasceu no interior, filho de uma família com irmãos, considerada uma família normal. Nem eram ricos, nem eram pobres. João era uma família de classe média. João rapidamente foi crescendo. João era inteligente, rapidamente ele percebeu que algo diferente ele tinha. João tinha um conflito. João tinha uma certa atração pelas pessoas do mesmo sexo que ele. E rapidamente João percebeu que isso não era correto. E João se fechou. Rapidamente, em criança, ele começou a entender que esse modelo não era o modelo permitido. E João cresce negando. João cresce à medida que o tempo vai passando. Seus comportamentos como modelo, ele tenta se adequar. João tenta jogar futebol, João tenta, porque o pai jogava, mas João não consegue. Alguma coisa dificulta a vida dele e ele vai se tornando fechado. A vida vai passando, João não vai conseguindo entender que é possível essa maneira dele ser, e João acha que ele está errado. João entende que não há espaço para se viver dessa maneira. E a religião é uma solução. João pede ajuda, João vira uma pessoa religiosa, mas a religião também não corresponde. A vida passa, João cresce, vai procurar trabalhar para tentar ter sucesso financeiro, como é o modelo. João se casa, como não? Esse era o modelo. E João tem filhos. E os filhos crescem. E João só aumenta o seu sofrimento. João jamais se aceitava que todos os dias de sua vida, João se perguntava por que eu tenho esses sentimentos. Todos os dias da sua vida, João sofria. E ao longo da vida, isso foi aumentando. Os filhos viraram um objetivo de vida, né? A religião mudou, ele começou a ter outras informações, e João colocou na cabeça dele que se ele não... Então, João vive sempre escondendo a sua verdade. Até que os filhos crescem, os filhos saem de casa, vão morar fora, e João começa a se afundar no desespero de não ter mais por que manter o seu conflito. Até que João adoece, João começa a ter uma série de problemas de saúde, e um belo dia João estoura. João diz, não quero mais viver. João diz, eu vou me separar, se separa da esposa. João muda de cidade. João entra naquilo que era impossível. Como é que João vai ser aquilo que nunca pôde? E João se culpa. Ao mesmo tempo que ele não podia mais continuar, ele não podia mais viver da mesma maneira que ele sentia necessidade de ser. E a culpa vai gerando em João uma ansiedade. João começa a ter calafrios, falta de ar. João acorda à noite sem poder respirar, vai para o hospital. João entra no ciclo de desespero. E aí
Qual é a saída para João? Diante dessa dor, João pensa no suicídio. Por que não? Por que não procurarmos essa saída em que a dor é a solução? Não há mais lugar para João no mundo. Só que João recebe uma luz divina. E quantos não recebem? E aí a gente tem que estar muito atento aos sinais em que as pessoas dão. João está morando sozinho, num quarto-sala pequeno, não tem mais família, os filhos o rejeitam, ele está completamente só. E um belo dia em que esses pensamentos se afloram e que João pensa em acabar com a sua vida, João lembra que ele tinha uma prima que gostava muito dele, uma médica. E João liga desesperadamente para essa médica. E ela, ao atender, acho, talvez, quem sabe, iluminada, ela escuta João. João diz, não aguento mais. Não há mais lugar para mim nesse mundo. Não aguento mais sofrer. E ela fala para ele, espera, me dá 5 minutos. 10 minutos depois ela liga. Você vai procurar este médico, essa psiquiatra, que é o meu presente de amor para você. Meia hora depois, João estava na porta do consultório dessa médica. E ao abrir essa porta, esse verdadeiro anjo de luz abre os braços para João. João corre completamente desfigurado e ela abraça, quebrando todos os protocolos, que mais tarde João vai entender. O abraça e chega no ouvido de João e diz, acabou, você não está mais sozinho. Agora nós vamos andar juntos. E João começa então a ser medicado e começa a entender da culpa, de que havia espaço para João no mundo e que João não era uma pessoa ruim. João também tinha suas qualidades. João desejava o bem ao próximo. João queria ter uma vida decente. João só não se encaixava. Então eu me pergunto essa reflexão que eu trago para vocês hoje. Quantas vezes a gente não escuta? Quantas vezes a gente não cobra do nosso amigo, do nosso parente, do nosso filho, o comportamento que a gente acha que é o correto? A gente tem que se preocupar em entender como ele é, aceitar e tentar entender como ele se propõe a ser, para que a culpa não seja o grande determinante na sua vida. E que ele entenda que a vida vai continuar tendo sofrimento. João ainda tem sofrimento. Seus filhos nunca aceitaram. A vida continuou, mas João hoje entende que é lícito ele viver em comunhão consigo mesmo, desde que ele não afete a vida dos outros, desde que ele não prejudique a vida dos outros. Porque isso não é incompatível. Então há sempre lugar para todo mundo. Mesmo que eu esteja na droga, mesmo que eu esteja perdido na desilusão financeira, em que eu me sinta fracassado, sempre haverá lugar para cada um, porque essa é a nossa escola. A vida é a grande oportunidade. A encarnação é o grande retorno de Deus para que nos dê a oportunidade de ser algo melhor. Então, esse é um presente que a gente precisa entender, que a felicidade, a oportunidade de estar aqui, não necessariamente de uma vida que seja atendida aos nossos desejos e às nossas aspirações. As dores virão, as dificuldades virão, mas a gente vai entender que elas são positivas, que elas são frutos da necessidade do nosso entendimento. Então, o suicídio, ele dá alguns sinais. A gente deve ficar muito atento quando a gente tem uma pessoa em depressão. Sinais como interesse pelas atividades que gostava, ou seja, o isolamento, mudança dos seus hábitos, a perda de apetite. João, por exemplo, perdeu 15 quilos. Não é normal. Algo grave acontecia com João. Então a gente tem que ficar atento, né? As pessoas que se isolam nos seus quartos, aquelas pessoas que de repente elas começam a se desfazer de coisas, de bens muito caros a elas, a dar as coisas, bens materiais para os outros, que vem assuntos como eu preferia estar morto, não há lugar para mim nesse mundo. São sinais de que essa pessoa em depressão ela está precisando de ajuda.
Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso e muito amoroso, de dar espaço para a conversa, dar espaço para a aceitação, para dizer, tudo bem, eu sofro, você sofre, todos sofremos, né? Não adianta a gente dizer, mas olha, eu sou uma pessoa, olha para mim, eu consigo viver, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, a gente não é disso que ele precisa de alguém que o ouça, que entre no mundo dele, né? E, especialmente, a gente vai ter que estar atento às questões do suicídio, se a pessoa já tentou alguma vez. A reincidência é muito forte. Então, eu queria falar aqui terminar aqui já no final, que acho que já está uns 40 minutos, alguns mitos e algumas realidades em relação ao suicídio. Primeiro, que o suicídio é uma decisão individual. Algumas pessoas dizem que não, é o livre-arbítrio, é a pessoa que está, é o destino dela, ela que está decidindo, a gente não tem o direito de interferir. É falso, né? Os suicidas não estão conscientes, não estão com a sua capacidade mental. A química do cérebro não nos permite pensar adequadamente. Então, se a pessoa está deprimida, né, se ela tem transtornos, ela precisa de tratamento. E a gente tem que incentivá-la a romper essa barreira da ajuda, a dizer que tem solução e que ela pode procurar essa solução. Quando uma pessoa pensa em suicidar, ela terá risco de suicídio para o resto da vida. Falso. O risco do suicídio está associado ao momento, àquela doença, àquele tratamento. Uma vez superado, esse risco não é permanente. Então, assim, estima-se que de cada 100 pessoas, 17 já pensaram em suicídio alguma vez na vida. Mas isso não se tornará uma realidade. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, pois elas apenas querem chamar a atenção. É falso. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre as suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou em dias ou semanas anteriores, frequentemente, o seu desejo de matar. Então vamos ficar atentos. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensando em suicidar-se, no momento seguinte passa do nada a uma situação de euforia, significa que o problema já passou. Falso. Ninguém melhora de um dia para o outro. Ninguém sai de um buraco, né, para uma alegria eufórica do nada. Se alguém que pensava em suicídio, de repente, se parece tranquilo, aliviado, muito alegre, significa que não significa que o problema passou. A pessoa que se decidiu suicidar-se pode sentir-se melhor ou aliviada simplesmente por ter tomado a decisão. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo, também é falso. Um dos períodos mais perigosos é quando se está melhorando da crise que o motivou da tentativa. Por exemplo, quando a pessoa está no hospital, na sequência da tentativa. A semana que segue essa alta é o período durante a qual a pessoa está particularmente fragilizada. Como um preditor do comportamento futuro, o comportamento passado de uma pessoa suicida muitas vezes continua em alto risco. Então a gente tem que ter muito cuidado na pós-tentativa. Não devemos falar sobre suicídio, por isso aumenta o risco. Eu vou estar dando ideia às pessoas, né? Então é um mito. Eu não vou falar sobre o tema, porque eu vou incentivar mais pessoas a pensarem nisso. Falso. Falar sobre suicídio não aumenta o risco. Muito pelo contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar sua angústia e a tensão que esses pensamentos nos trazem. E dar espaço para ela falar o que está pensando. Então, quando não reforçamos a culpa, porque ela já está se sentindo culpada. Se a gente culpá-la com esses pensamentos, ela vai se fechar ainda mais. Então, a gente pode falar que isso acontece, são pensamentos que podem acontecer, que é possível, que a gente tem que conversar sobre o assunto, mas que isso não vai ser solução, né? Então, assim, esses sinais, eles são muito importantes no entendimento das pessoas que estão ao nosso redor e que estão com problemas e que a gente fica, às vezes, deixando de lado, porque, afinal de contas, ele foi sempre problemático, ele sempre foi uma pessoa difícil. Então, se ele está lá no quarto trancado agora, isso é até um alívio. A gente tem que ter muito cuidado. A gente também é ser humano, a gente também cansa, especialmente um familiar que enfrenta uma pessoa com um processo depressivo, é extremamente distante, mas ao entendimento de que ela está doente, ao entendimento de que esse processo ele tem uma questão de mudança, ele é muito importante. E qual a profilaxia? A autoeliminação. Como é que eu saio disso? Pelo estudo, pelo entendimento.
pela busca das verdades, né? O espiritismo é uma terapia extremamente importante para aqueles que conseguem abraçá-las. Mas a informação, o entendimento do porquê dos sofrimentos, de que a vida continua e de que a gente está num processo de educação, que essa é uma reencarnação, que o suicídio não vai resolver nada, que problemas são frutos da nossa necessidade de melhorar. E, finalmente, a prece, a caridade, né? A expressão física do amor, né? Elas são instrumentos para dar sentido à nossa vida, né? Elas são instrumentos que não vão nos aliviar, né? O ato de rezar, ele nos conecta com as fontes divinas de energia. E aí Deus nos ajuda a nos fortalecer. Deus nos dá forças para que essa química do nosso cérebro se altere. Porque da mesma forma que os pensamentos ruins nos dão desequilíbrios, os bons pensamentos, a prece, o amor, nos dará conforto, né? E vai nos dar sensações de bem-estar. Então é nessa procura, nas fontes divinas, que a gente deve se fortalecer. E a ajuda não faltará. Existe uma multidão de espíritos que nos acompanham, que estão interessados em nosso sucesso, que estão todos os dias nos aplaudindo, por cada passo que a gente conseguiu, por cada momento que a gente superou, por cada dificuldade que a gente passa e que a gente toma a decisão de seguir em frente e de tomar um caminho diferente. Mais uma vez eu lembro, tudo posso, mas nem tudo devo. Então, eu queria agradecer muito a paciência de todos e me colocar aí à disposição se alguém quiser fazer um comentário sobre o nosso tema. No horário, né? Eduardo. Pode falar. Primeiro, agradecer, né? Por ter disponibilizado esse tempo para falar aí sobre esse tema tão importante mesmo, né? E eu não sei se anotou algumas coisinhas aqui, mas eu anotei no sábado agora, no sábado ou no domingo, a gente teve na verdade está tendo como se fosse um treinamento, né? Falando sobre atendimento fraterno. E como que esse atendimento, na verdade, né, nesse momento de pandemia, ele aumentou e precisou ser de uma forma diferente, né? Porque como as casas espíritas estão fechadas, né? Eles criaram um teleatendimento. E assim, eu acho que a Ivone estava presente também nesse treinamento, né? Que vai ser no domingo, dia 3 também. E dessa importância do ouvir, que nem você falou, né? Porque às vezes as pessoas ainda... primeiro é a percepção da gente entender que tem alguém ao nosso lado, né? Que pode estar nesse caminho aí, está nessa depressão, pode chegar a um suicídio, né? E quando essa pessoa pede ajuda, a capacidade que a gente precisa ter de ouvi-la, né? Porque ela está precisando falar. E aí eu pensei muito nesse trabalho de atendimento fraterno como uma proposta para nossa casa também, né? A gente mais tarde está pensando nisso, de como a gente pode fazer, está colocando esse processo aí em andamento na casa, né? Isso. Não sei se a gente não quer falar alguma coisa. Isso é muito comum, né? As pessoas procurarem a casa espírita em busca, né? A dor, no desespero, em busca de uma ajuda, né? Durante os anos que eu passei no Divino, apesar de não termos um horário específico, a gente percebia, né, quantas vezes pessoas no início da reunião, no final, procurando e recebendo esse atendimento. Então, isso é muito importante. E só lembrando que, às vezes, se a gente tem contato com algumas pessoas que não compartilham da nossa religião, em que o atendimento, talvez fraterno, não seja uma saída para eles, seja incentivado elas procurarem o CVV, né, o Centro de Valorização à Vida, que é gratuito, 24 horas por dia, 188. Então, às vezes, a pessoa não quer, né? Às vezes ela não desfruta das mesmas convicções, mas a gente, às vezes, tem contato. Então, pode ser uma forma também de atendimento fraterno, né? Da gente dar essa ideia, porque ela pode ligar sozinha e conversar. Né? Isso aí. O que eu notei aqui, que eu acho também assim, importante, né, da gente ressaltar essa questão que você também levantou aí do conhecimento espírita, né?
que nos traz a consciência, né, de que não somos vítima, né, desse sofrimento. E sim que a gente tem, na verdade, que, através desse conhecimento, mudar o nosso comportamento. E que a gente, mudando o nosso comportamento, é que vai levar a gente a se livrar dessa culpa, né? A entender o motivo do sofrimento e que tudo é transitório nessa vida, né? A gente está passando por isso, né? E que a gente ter essa certeza é muito consoladora, né? E a gente, às vezes, dentro dessa convicção, a gente também levar isso, né, para quem nos rodeia, para quem dá esses sinais, né, de uma situação dessa de dor, de sofrimento, enfim, né, eu acho que isso aí pode ser também uma ajuda, né, uma caridade, né, quando a gente consegue levar isso para alguém, né, trazer esse sentimento, né, essa experiência. Até para nós também, espíritas, né, o entendimento de que o amor, um ato de amor pode cobrir uma multidão de pecados. A hora que eu entendo, a hora que eu não preciso mais, as coisas mudam. É pelo amor ou pela dor. Assim, a gente, ao aprender, ao se posicionar diferente, a gente poupa e muda o rumo da nossa vida. Então, assim, por quê? Porque a gente passa a não precisar mais passar por tanto sofrimento daquela particularidade da nossa vida. Teremos outros desafios, mas não necessariamente aquele. Então, tem pessoas que mudam. Eu acho que o próprio fato de você já entender já começa a te dar mais esperança, né? E enfrenta melhor os problemas. Mas à medida que a gente se tornar uma pessoa melhor naquilo que a gente precisa melhorar, as experiências ruins passam a não ser tão necessárias. Eu já estou disposto, né? É para que Paulo, ele teve uma vida difícil, mas ele já estava no seu caminho, né? Então, assim, não foi o sofrimento da vida de Paulo. Paulo entendia, ele estava se propondo e feliz por estar no caminho que ele considerava o certo. Então, assim, as dificuldades podem vir, mas o nosso entendimento muda, a nossa maneira de viver e o nosso sofrimento vai mudar também. Então, a gente está sofrendo porque a gente ainda está se comportando ainda, né, de uma forma não adequada. A gente tem essa consciência. E humildade, né? Tudo bem. Nós não somos piores que os outros, né? Todo mundo tem seus problemas. A gente vai melhorar, né? Sim. Isso aí, Dani. Todos nós. Só uma coisinha. Uma vez nós lemos lá no Divino um livro, não estou lembrando qual, que tem espírito, que ele é suicida, que ele vem, ele se propõe, ele vem com todo um grupo de apoio para que ele não caia novamente no suicídio, mas que vai chegando àquela determinada fase da vida, tipo 30, 40 ou 10, sei lá quantos anos, ele acaba se suicidando, entendeu? Então, tem espíritos assim que são milenares, que estão tentando vencer essa depressão, essa fraqueza do espírito, né? E às vezes não consegue. Né? Aqui em Macaé tem uma família, a família toda, né? Quem é de Macaé sabe, ali em frente o Vicente de Paula. Ali tinha uma família que parece que o avô era suicida, e suicida de várias vidas, de várias encarnações. O filho, e assim foi, a família toda, né? São espíritos que ainda não é dessa vez, aí suicidam de novo, né? Então, tudo cada eu um tem acho um que... tempo, né, Aparecida? E às vezes demora para a Exatamente, pessoa, né, cada um tem seu tempo. aprender. E o ato do suicídio é uma dor profunda do perispírito, as consequências, as sequelas, né? Com E aí, certeza. até a pessoa se superar. Inclusive, a gente não tocou aqui, mas o capítulo das obsessões são muito importantes também na psique no entendimento da depressão e até do suicídio. Mas lembrando que muitas vezes a questão da obsessão ela é motivada pelo processo de culpa da gente.
Então, eu sei que eu fiz mal a alguém, veio agora numa outra fase da vida, já com outro corpo, mas o meu obsessor que sofre, que ficou lá do outro lado, ele está conectado a mim pelas vibrações. Um dia nós nos conectamos através das vibrações. É um plug. E aí a obsessão vem forte, causando dor e sofrimento. Mas é muito comum, às vezes, a casa espírita conversar, tratar, o obsessor entender, sair desse processo e aquela pessoa continuar na depressão, porque ela continua com a culpa, né? O remorso, a consciência. Posso falar alguma Aquele uma problema coisa? que a gente nunca sabe. Esse processo do suicídio tem muito disso. Pode falar, Alice. É o seguinte, há uns anos, há muito tempo, apareceu no Centro Pedro um casal que foi pedir ajuda para o rapaz, né? Ele estava com pensamento de suicídio. Então, foi feita uma reunião, e nessa reunião, o mentor falou que ele era suicida. Todas as vezes que ele reencarnava, ele praticava o suicídio. Então, começaram a fazer um tratamento, né? Com reunião de desobsessão. Então, quando chegava no mês, naquela data exata que ele tinha se suicidado em outra, ele sentia a vontade, né, de cometer o suicídio. Então, ele pedia à esposa, fica do meu lado, não me deixa sozinho hoje. Então, ela ficava, né, ao lado dele, dando aquele apoio. Agora, eu não sei se eles conseguiram vencer ou não. Espero que sim, né? Esperamos que sim. Eles tenham conseguido vencer. Com certeza. Mas é isso aí. Mais algum comentário, pessoal? A gente caminhar aí para o encerramento. Temos mais 2 minutos ainda. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Olha, eu estudando isso e meditando muito sobre esse assunto, eu percebo que, inclusive, fiquei muito feliz de poder ter contato de novo com Joana de Ângeles, né, que eu li algumas coisas dela. Ela dá muita ênfase a essa questão da culpa, né? A questão da culpa, do remorso, da questão de você se sentir mal, errado, ela é uma questão destruidora do ser humano. Generoso com nós mesmos, sabe? Ser carinhosos conosco, né? Nos perdoarmos, aceitarmos, né? Se eu sou assim, se eu não sou tão bom como eu gostaria, eu vou trabalhar para ser melhor. Mas tudo bem, vamos me aceitar. Vamos aceitar a gente do jeito que a gente é, vamos ser carinhosos com nós mesmos. Vamos amar a nós mesmos, pelo que nós somos. Vamos ter o respeito pela nossa trajetória, né? Chegamos até aqui, isso foi muito bom, foi muito importante. Isso aí. Então, pessoal, agradecemos aí ao nosso irmão Eduardo, né? Pela dedicação aí, pela pesquisa que ele fez, pelo tema muito bem colocado aí. E a gente aproveita, né, que a gente está em sintonia aí com a espiritualidade superior, para pedir também, né, recuperação aí do filho da Valquíria, né, que se encontra em recuperação aí do Covid, né. Pedimos também pela Conceição, né, que vai submeter a cirurgia amanhã, ela possa ser também amparada, protegida aí pela espiritualidade. E pedimos aí, né, o irmão Elcio, para ele fazer a prece de encerramento aí dessa reunião, dessa noite. Minha, vem cá. Vem aqui. Bom, gente, vamos fazer a prece de encerramento, né? Vamos nos concentrar aí. Querido Mestre Jesus, que o Senhor Deus possa abençoar todos nós, que nós possamos aproveitar os ensinamentos da palestra de hoje para podermos não só refletir sobre as nossas vidas, mas também saber orientar, na medida do possível, aqueles que chegam ao nosso lado. E que também tenhamos a compaixão e também tenhamos a capacidade de ajudar o semelhante, que muitas vezes precisa somente de um abraço, um sorriso, e não mais do que isso. E muitas vezes nós até esquecemos do básico que poderíamos dar. Que Deus abençoe a todos nós e o Mestre Jesus sempre esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Graças a Deus. Deus. Que seja. Muito bom estar com vocês. Boa Mais uma noite, vez. minha gente. Boa noite, tudo de bom para vocês. Eduardo, Beijo bem grande. Boa noite a todos. Beijo. Deus Foi guarde muito todo bom mundo, relembrar né? das palestras. Vamos aproveitar. Eu me vi E estudar lá no Divino hoje. no mundo espiritual. Me senti lá naquela Tchau, gente. mesa. Até mais. Tchau. Muito bom, Eduardo. Bom, Eduardo. Miriam, naquela mesa tá com aquela toalha de plástico parecendo um bordadinho. Mas agora já tem toalha de linho branco. Para com isso. Mas tinha uma linda de plástico que era um né? bordadinho. E seu Ivan sentado ali na frente ali. Conceição comprou para nós. Então evoluiu, o negócio tá melhor lá, tá mais bonito. Um beijo. Tá bonito, tá bonito. Pessoal, muito bom estar com vocês. Boa noite, crianças. Boa noite, meus queridos. Muita paz no coração de todos nós. Tudo bem, sua fera. Tchau, tchau. Verdade. Tchau, boa noite. Gratidão, gente. Boa noite, minhas meninas. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Beijo. Beijo, beijo.